professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver um exercício que é uma inequação que envolve um módulo. Só que esse exercício nós vamos resolver usando gráficos para mostrar aí uma série de coisas que estão envolvidas na resolução dessa inequação que envolve módulo. Primeiramente, vamos recordar aí algumas propriedades módulo, né? Lembre-se que módulo, quando nós dizemos módulo de uma função, por exemplo, módulo de uma função f de x, o módulo de uma função f de x ele é igual ao próprio f de x, se f de x for maior ou igual a zero. Ele é igual a menos f de x, se f de x for menor que zero. Então, essa definição é importante porque ele associa o valor, né, o resultado do módulo de uma função ao sinal dessa função. Outra coisa que vai aparecer aqui, né, é que o módulo, se o módulo de f de x é menor que um valor a, isto significa que f de x está entre menos a e a. Então aí uma definição aqui que nós vamos usar na resolução dessa equaçãozinha aqui. Porque se nós temos aqui uma função módulo e ela é menor que 4, isso quer dizer, perceba, o módulo de uma função, no caso aqui uma função racional, né? Uma função x mais 2 dividido por 2x menos 3, uma função racional, o módulo dessa função é menor que 4, então quer dizer que essa função está entre menos 4 e 4. Então essa é a nossa resolução. E nós vamos usar para a resolução desse exercício o gráfico da função. Nós vamos construir o gráfico da função e resolver o exercício pelo gráfico da função. Lembra que o gráfico de uma função racional, né, é um gráfico que tem assíntotas, então nós vamos precisar achar as assíntotas horizontais, as assíntotas verticais, verificar os limites quando x tende a um valor numérico a uma constante pela direita e pela esquerda, quando x tende a mais ou menos infinito. E não é complicar o exercício, é apenas dar uma nova visão ao exercício. Vamos começar montando esse gráfico, verificando primeiro se ele tem assíntotas, né? Se ele tem assíntotas verticais no gráfico. Essas assíntotas verticais aparecem nos pontos de descontinuidade dessa função. Lembre-se, nós temos uma função aí, uma função f de x, que é o x mais 2 dividido por 2x menos 3. E o domínio dessa função, como é uma razão, exclui o zero. Então eu tenho que 2x menos 3 diferente de zero, 2x diferente de 3, x diferente de 3 sobre 2. Perceba que esse é o nosso ponto de descontinuidade. O domínio dessa função aqui, olha, o domínio desta função f é um conjunto de valores de x reais, tais que o x é diferente de 3 sobre 2. Em 3 sobre 2 eu tenho uma descontinuidade. É uma assíntota vertical? Vamos verificar se nós temos aqui, ó, uma assíntota vertical em x igual a 3 sobre 2, fazendo o limite. Quando x tende a 3 sobre 2 pela direita, da função x mais 2 dividido por 2 vezes x menos 3. E fazer também o limite. Quando x tende a 3 sobre 2 pela esquerda, da função x mais 2, 2x menos 3. Perceba que nos dois casos os limites são iguais, né? Basta substituir o x, né, por 3 sobre 2. Se eu substituir o x por 3 sobre 2,
3 sobre 2 mais 2, né? Perceba que 3 sobre 2 mais 2, tirando o mínimo, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. É 7 sobre 2. Tanto neste caso, como neste caso, 7 sobre 2. Se eu substituir o x por 3 sobre 2 aqui, 2 vezes 3 sobre 2 é 3. 3 menos 3 é 0. 0, tanto neste caso, como neste. Perceba que aqui nós temos uma divisão por zero. O numerador é um número positivo, porém o denominador não é zero, porque o x não é 3 sobre 2. X é uma aproximação de 3 sobre 2 pela direita. Perceba que nós temos o limite quando o x tende a 3 sobre 2 pelo lado direito. Então, x é um número maior que 3 sobre 2. Um número maior que 3 sobre 2 vezes 2 é maior que 3. Maior que 3 menos 3, o resultado é positivo. Então, nós temos aqui um denominador próximo de zero positivo. E mais com mais vai dar mais infinito. Bem, neste caso aqui de baixo, nós temos uma aproximação de 3 sobre 2 pelo lado esquerdo. Então, x é um número próximo de 3 sobre 2 pelo lado esquerdo. Então, ele é menor que 3 sobre 2. Um número menor que 3 sobre 2 vezes 2 é menor que 3. Menor que 3 menos 3 é uma aproximação de zero pela esquerda. Então, mais com menos. Mais com menos é menos infinito. Quando nós temos limites que dão mais ou menos infinito, nós temos uma cinta vertical em x igual a 3 sobre 2. É o elemento do gráfico. E as assintas horizontais? Vamos lá. Assíntotas horizontais. Vou fazer novamente dois limites. Um limite quando x tende a mais infinito da função x mais 2 dividido por 2x menos 3, e o limite quando x tende a menos infinito da mesma função, x mais 2 dividido por 2x menos 3, que vai ser igual a... Bem, para quem se recorda aí de limites, né? Basta dividir tudo por x. X por x é 1, 2x por x é 2, 2 sobre x ou 3 sobre x, quando x tende a mais ou menos infinito, é 0. Sobra 1 sobre 2, que é meio, né? Então, nós temos uma cinta horizontal em x igual a meio. Com isso, nós podemos quase fazer o nosso gráfico. Ficou faltando aí apenas um detalhezinho. Qual detalhezinho? Quando nós formos desenhar o gráfico, esse gráfico é uma curva que vai cortar os eixos, né? Então, ela corta os eixos x e y. Aonde ela corta o eixo x, nós temos que o y é igual a zero. Se o y for igual a zero, eu vou ter que a função, no meu caso é x mais 2 dividido por 2x menos 3, vai ser igual a zero. Resolvendo rapidamente isso, ó, 2x menos 3 vezes 0 é 0. X mais 2 igual a 0, isso me dá x igual a menos 2. Então, ela corta o eixo x no ponto em que x igual a menos 2. E onde ela corta o eixo y? Quando ela corta o eixo y, quer dizer que o x é igual a 0. Se o x for 0, quem vai ser o y? Né? O y vai ser igual a... Basta botar x igual a 0. 0 mais 2, 2 vezes 0, menos 3, que vai ser igual a menos 2/3. Então, nós temos aí os pontos, né, em que essa função corta o eixo x, onde o y é igual a 0, multiplica e cruza aqui, ó, x mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Onde ela corta o eixo y, x igual a 0, basta botar x igual a 0 na função, né, que a nossa função é f de x aqui, vai nos dar y igual a menos 2/3. Com isso, nós conseguimos construir o gráfico da função, que é mais ou menos parecido com isso. O eixo x
y. Lembra que isso aqui é só um esboço, né? Nós temos uma cinta vertical no x igual a 3 sobre 2, daí que é a nossa descontinuidade. Então, no x igual a 3 sobre 2 aqui, vou colocar aqui, olha, x igual a 3 sobre 2, nós temos uma assíntota vertical. Então, uma cinta vertical aqui, representar aqui por essa linha pontilhada, certo? A cinta horizontal é um y, lembra que a horizontal é uma reta horizontal que vai cortar o eixo y, então y igual a meio, então aqui nessa posição mais ou menos, né? Só uma aproximação aqui, x igual a meio. Na horizontal nós temos uma assíntota horizontal. E o gráfico dessa função segue essas assíntotas. Perceba que do lado direito, ó, quando x tende a 3 sobre 2 pela direita, o valor limite é mais infinito, ou seja, o gráfico sobe aqui do lado direito, ó, o gráfico sobe aqui do lado direito de 3 sobre 2. Do lado esquerdo de 3 sobre 2, o valor do limite é menos infinito, então do lado esquerdo o gráfico desce, né? Ele desce aqui, olha, menos infinito. Ele corta o eixo x, ou seja, quando y é igual a 0, no x igual a menos 2, total menos 2, mais ou menos por aqui assim, olha. Então ele corta o eixo x nesse ponto, menos 2, e corta o eixo y no menos 2 terços. Então menos 2 terços, marcando aproximadamente para fazer algum sentido aqui para a nossa curva, né? Ele vai cortar o eixo y aqui, nesse ponto, que vamos marcar aqui como sendo menos 2 terços. Menos 2 terços. Nós temos ainda a cinta horizontal, para quando x tende a mais infinito, lado direito, perceba que está na região positiva aqui, ele se aproxima de meio. Quando x tende a menos infinito, perceba que ele está na região aqui, nesta parte do gráfico, ele também se aproxima de meio. Com isso, nós conseguimos fazer o gráfico da função, que é mais ou menos, né? Mais ou menos uma curva parecida com essa, né? Uma hipérbole deslocada, né? Ela vai passar por aqui, ó. Passar por esse ponto. Passar por esse ponto. E vai ter esse aspecto. O que nós queremos, né? Nós queremos saber para quais valores de x essa função está entre menos 4 e 4. Então, nós colocarmos aqui, ó, menos 4, né? Menos 4 e 4, nós vamos ter uma região aqui, olha, passar aqui na parte positiva, uma faixa aqui, certo? Entre menos 4 e 4, e nós queremos saber para quais valores de x essa função está nesse intervalo. Perceba que nós temos um valor de x aqui, um valor de x aqui neste ponto. Neste ponto aqui nós temos um valor de x, e se o x for maior que esse valor, a função está dentro dessa faixa. E nós temos um outro valor de x aqui, neste ponto, em que se o x for menor que esse valor, né, menor que esse valor, a nossa função está dentro dessa faixa. Perceba que fora desses valores, né, ela desce aqui para menos infinito, então ela é menor que menos 4, ou ela sobe aqui a mais infinito, ela é maior que menos 4. Então, a nossa solução do exercício corresponde a esse intervalo aqui, até mais infinito, e esse intervalo aqui, até menos infinito. Vamos verificar então agora essas soluções. Para a primeira parte da solução, pega aqui a primeira parte da solução, x mais 2 dividido por
2x menos 3 igual a 4. Com esta continha, eu vou descobrir este ponto aqui. A nossa função f de x, né, que é o nosso x mais 2 dividido por 2x menos 3 igual a 4. E aí, resolve isso, né? X mais 2 igual a 4 vezes 2x menos 3. X mais 2 igual a 8x. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Menos 12. Passa o x para lá, passa o 2 para lá. 0 é igual a 8x menos x, 7x. Menos 12 menos 2, menos 14, ou 7x igual a 14, x igual a 2. Então, esse ponto aqui é o x igual a 2. Percebam que se o x for maior que 2, a nossa função está entre, né, está dentro desse intervalo entre 4 e menos 4. Vamos descobrir outro ponto. No outro ponto, a nossa função x mais 2 dividido por 2x menos 3 é igual a menos 4. Multiplica em cruz. X mais 2 igual a menos 4 vezes 2x menos 3. X mais 2 igual a menos 8x mais 12, né? Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 4 vezes menos 3, mais 12. Passa o x para lá e o 2 para lá. Então, menos x menos 2. Então, vai ficar 0. É igual a menos 8x menos x. Menos 9x. Mais 12 menos 2. Mais 10. Passa o 9x para cá. 9x igual a 10. X igual a 10 sobre 9. 10 sobre 9 é esse outro ponto aqui, olha. 10 sobre 9. Perceba que a nossa função estará entre menos 4 e 4, né? Lembra a bolinha vazia, né? Não quero a igualdade, quero só o menor que e o maior que, né? Estará entre menos 4 e 4. Se x for maior que 2, que você pega essa parte aqui nossa parte aqui do gráfico. E se o x for menor que 10 sobre 9, que é essa parte aqui do gráfico. E o detalhe, essas bolinhas aqui são bolinhas vazias, né? A nossa solução não interessa a igualdade, né? Nossa bolinha aqui é uma bolinha vazia. Embora tenha usado bolinha cheia para representar, mas na desigualdade a bolinha é vazia. Então a solução dessa inequação módulo aqui, essa inequação que envolve o módulo, usando as propriedades de módulo a partir de um gráfico, a solução, o conjunto de solução dessa equação seria a união dos intervalos de menos infinito até 10 sobre 9, é um intervalo aberto, união, intervalo aberto, de 2 até mais infinito. Ou, né, ou, se você preferir, né, a solução dessa equação, dessa inequação, é um conjunto de valores de x reais, tais que o x é menor que 10 sobre 9, ou x é maior que 2. Essa é a solução dessa equação, usando aí um gráfico, né, de limites. Espero ter entendido a resolução, uma resolução diferente, né? Nós usamos aí propriedades de módulo, mas no fim acabamos usando o gráfico da função limites. Uma resolução diferente, espero ter entendido, tenha gostado. Se gostou, curta e compartilhe, né? Compartilhe, ajude o canal a crescer, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem. Obrigado.